Graça e paz, amados. Vem comigo, vamos meditar. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, fala de uma história de um pescador cujo nome Pedro. Vamos aprender um pouco com as atitudes que Pedro tomou. Quando olhamos para o cenário, na noite em que Jesus foi traído, Pedro tomou uma atitude explosiva, pois sabemos que Pedro tinha um temperamento colérico e, por sua vez, não hesitou em puxar a espada e, com um golpe, tirando a orelha daquele soldado Malco. Ele foi advertido pelo próprio Senhor Jesus, dizendo-lhe: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Cuidado, tem atitudes que te levarão a consequências. Quando nós olhamos para o capítulo 5 de Lucas, do versículo 1 em diante, nós já vemos Pedro numa outra situação. Aprendemos aqui que para tomar uma atitude, temos que ter equilíbrio e sabedoria. Temos que ter também prudência, pois Pedro era um exímio pescador. Pedro sabia olhar para as águas e dizer: não vai dar peixe. Pedro sabia também olhar para as águas e dizer: hoje vai dar peixe. Era um homem experiente, mas aquela noite ele foi provado. A noite toda nada pescou. Eu lhe pergunto, como fica um trabalhador que trabalha durante 30 dias e no dia do seu pagamento o seu chefe lhe comunica: infelizmente esse mês não vai ser possível lhe pagar? Como é que fica o estado emocional deste pai de família? Como é que ficou o estado emocional de Pedro, pois a pescaria era o seu pão de cada dia? Como fica a situação de um pai de família ao chegar em casa e não ter o pão? Mas aqui aprendemos algo muito importante. É que na beira daquele mar, o mestre já estava aguardando. Ele que é sabedor de todas as coisas. E mestre significa o quê? Serve para quê? Mestre serve para ensinar. E naquele momento Pedro, ao chegar na beira daquele mar, o mestre, contemplando, o sabedor de todas as coisas, disse a ele: coloque o barco em alto mar novamente. Em outras palavras, o mestre disse: pegue a rede, pegue os remos, entra no barco e lança a rede do lado que eu lhe ordenar. Oh glória! Naquele momento, Pedro, aquele mesmo Pedro que cortou a orelha daquele soldado, tinha que tomar uma segunda atitude. Agora, essa atitude, ele tinha que ter equilíbrio, porque mais uma vez ele estava diante do Senhor, mais uma vez ele estava diante do Mestre. Ele teve que ter prudência. Eu acredito que no interior de Pedro, a vontade dele era de dizer: não vou, porque a noite toda nada aconteceu e eu sei que não vai dar peixe hoje. Mas Pedro entendeu que quem estava falando com ele é o Mestre. Quem está falando contigo nesta noite, neste dia, neste momento, é o Mestre. Pega a rede, volta para o alto mar. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ei, começa de novo. Ore mais, busque mais, desça mais na minha presença. Agora Pedro tinha que dar uma resposta de sim ou de não. E aí é onde vem a atitude sábia. A atitude na direção do Senhor. Naquela noite em que Pedro usa a espada,
e corta a orelha de Malco, ele não usou sabedoria, ele não usou prudência, ele não usou equilíbrio. Mas na pesca, naquele momento, eu creio que no íntimo de Pedro era explodir novamente, mas ele entendeu, é o mestre. E aí ele responde: sobre a tua palavra lançarei a rede. Amado, quando eu e você começarmos a tomar atitudes sábias sobre a direção da palavra, sobre a direção do Senhor, esteja certo, grande será a sua pescaria. E sabe como ela vai se chamar? Pesca maravilhosa. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe.